Fala pessoal, voltando com mais alguns exemplos e nessa nossa novo problema de valor inicial, tá? Nós temos uma equação que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com ela, tá? Então a gente tem aqui que y', lembrando que ele está trabalhando com a variável tempo, tá? Deixa eu confirmar se está gravando, está. A variável y, né, em relação ao t, vai ser igual, nesse caso, para a gente conseguir chegar na função, né, na equação, eu vou dividir todos os dois membros aqui por 200, tá? E dividindo então tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 200, a gente vai ter 150 dividido por 200, tá? Que vai ser 0,75 menos 1 sobre 200, tá? Que vai ser então 0,05. Posso trabalhar também com as frações? Podem, tá? Então 0,5y. Então desse formato a gente pode reescrever a nossa equação diferencial sendo y' mais 0,005 y igual a 0,75, né? O que gera o formato do segundo caso, né? Dos nossos casos particulares, onde no caso temos que A é 0,05 e B é 0,75. É 0,75. Tá? Então a solução geral da nossa equação vai ser dada por y igual a, nossa constante, vezes e elevado, tá? A menos o valor de a, então menos 0,005, variável t, tá? Então t, mais o valor de b dividido pelo valor de a. Então 0,75 dividido por 0,005, tá? Então a nossa solução geral, ela vai ser dada por a vezes e elevado a menos 0,005 vezes t, mais 0,75 dividido por 0,005, vão ser os 150, tá? Temos então aqui a nossa relação. Aqui está a nossa solução geral. Tá? Agora, eu consigo também, então, calcular a solução particular, né? Já que foi dado que para t igual a zero, o y é igual a 20. Né? Então, 20 vai ser igual a vezes e elevado a menos 0,005 vezes 0, que vai retornar 0, mais 150. Então, nós temos que 20 vai ser igual a mais 150. E nós temos, então, que o A ele vai ter que ser 130 negativo, né? Menos 130. Achamos o valor, então, de A, da nossa constante. Então, o Y vai ser menos 130 vezes E elevado a menos 0,005 vezes o T, mais 150, sendo essa, então, a nossa solução particular, tá? Para o nosso problema de valor inicial, certo? Gente, agora a gente vai entrar em questões de alguns probleminhas de aplicação, tá? E vamos discuti-los, né? Esses dois primeiros, né? Ele já traz modelado para a gente a equação, mas o último, tá? Eu vou ter que modelar a equação com vocês. É um processo um pouquinho maior, mas a gente precisa aprender a fazer esse tipo de modelagem. Tá? Então, nesse caso, ele traz, né, que o decaimento do isótopo radioativo de plutônio 241 satisfaz a equação diferencial Q' igual a menos 0,0525Q, onde esse Q
representa então exatamente a quantidade de massa, tá, do isótopo radioativo, tá? Então ele vai perdendo ali a quantidade de massa ao longo do tempo. Tá? Ele pede na letra A para que determinemos, né, um instante da meia-vida dessa substância. Né? O que isso quer dizer? Ele quer que a gente determine quando a quantidade da substância inicial se torne zero, né? Se torne nula, né? Nula não, né? Pela metade. Então a gente já tem que também levar em consideração alguns fatores, né? Que não estão implícitos no enunciado. Quais são esses fatores? Eu tenho a equação diferencial, Q' igual a menos 0,0525 que a gente pode trabalhar com ela e chegar na seguinte equação. Q' mais 0,0525 Q vai ser igual a zero, o que é um dos casos particulares que a gente viu, né? Se trata do primeiro caso particular. E isso é muito bom para que a gente resolva esse problema. Né? Agora, ele é um problema de valor inicial. Né? Professor, mas qual é o valor inicial? Gente, quando eu tenho Q zero, ou seja, a quantidade de substância, de isótopo, né, no tempo zero, ele é igual à quantidade inicial Q0, tá? Então a gente vai trabalhar com essa hipótese. Não importa qual seja o valor de Q0, a gente sabe que vai ser o valor inicial da quantidade de massa que nós tínhamos inicialmente. Tá? Então a solução, né, geral dessa equação vai ser dada por Q igual a nossa constante, vezes E elevado a menos o valor de Azinho, né, que é o nosso coeficiente, então menos 0,0525 t, porque é em função do tempo. Tá? Então eu modelei aqui a nossa equação geral. Agora, a nossa equação particular, a gente sabe então que a quantidade de massa do isótopo vai ser Q0 para quando o tempo é igual a zero. Então a gente vai ter A vezes E elevado a zero, ou seja, o valor de A é igual, o valor da constante A é igual a Q0, que é o valor inicialmente dado, tá, a massa do isótopo. Perfeito? Ou seja, a minha solução particular para o isótopo radioativo de plutônio vai ser dada por Q, que é a quantidade de massa, igual à quantidade de massa inicial Q0, vezes E elevado a menos 0,0525 vezes o tempo. Então essa é a equação ou a função que modela a quantidade de massa desse isótopo ao longo do tempo. Tá? Então se eu quero a quantidade, eu preciso da quantidade inicial e preciso de quanto tempo depois. Tá? Então o primeiro processo é modelar a equação, né? Trabalhar com a equação diferencial para eu gerar um modelo que descreve toda essa relação do decaimento do isótopo, né, da massa desse isótopo. Tá? A segunda parte é responder as perguntas. Né? Então, na letra A, ele quer saber quanto tempo é necessário, né, um instante, da meia-vida dessa substância. Tá? O que é a meia-vida? A meia-vida é quando a quantidade de massa Q ela se torna metade da quantidade de massa inicial, tá? Meia-vida, metade da substância, tá? Desta forma, se a gente tomar a nossa equação, tá? A gente vai ter que Q0 dividido por 2, que é a nossa quantidade de massa, vai ter que ser igual a Q0 vezes E elevado
a menos 0,0525 vezes t. Já posso aqui simplificar este Q0 com este Q0. Então, nós temos, deixa eu fazer um traço aqui, nós temos que meio vai ser igual a E elevado a menos 0,0525t. Tá? E eu preciso, então, achar essa variável t que está representada aqui, que é o tempo para ela chegar à metade, ou seja, decaia para a razão meio. Tá? Então, nesse caso, a gente vai usar a inversa da exponencial, que é o ln. Tá? Então, nós teremos que menos 0,0525 vezes t vai ser igual ao ln de meio, o ln de 0,5, tá? E o nosso tempo, ele vai ser, então, o ln de 0,5 dividido por menos 0,0525. Tá? Pegar a calculadora, eu não deixei a calculadora aberta, que é arrependimento. Pronto. Tá? Então, temos aqui ln de 0,5 dividido por menos 0,0525, que vai ser igual a 13,20 aproximadamente. Tá? Então, 13,20 aproximadamente. O que? Anos. Tá? Então quer dizer que para chegar na meia-vida é necessário 13,20 anos, né? Um quinto, mais um quinto, 13 anos completos e mais um quinto do ano aproximadamente, tá? O tempo para chegar na meia-vida. E a letra B, ele quer que a gente determine, né? Se eu me depuser hoje de 50 miligramas dessa substância, quanto restará dela decorridos-se 10 anos? Tá? Então ele apresenta para a gente o valor inicial, né? Ele apresenta o Q0, que é 50 miligramas. Tá? Vou trabalhar com a unidade de miligramas, que no final a gente vai ter a solução também em miligramas. Tá? Ele não apresenta, né? Não trouxe mais nada. Então a gente vai ter que a quantidade de substância vai ser igual a 50 vezes E elevado a menos 0,0525t. Ele quer que a gente determine essa quantidade, então, para os 50 miligramas daqui a 10 anos. Então, 50 vezes E elevado a menos 0,0525 vezes 10. Tá? E nós teremos, então, que 50 vezes a exponencial de base E elevado a menos 0,0525 vezes 10, fecha parênteses, ela vai ser igual a 29, aproximadamente, né? 29,6 miligramas, tá? Tô dando em miligramas porque eu saí do Q0 sendo miligramas. Então é o total de massa perdida, né? O decaimento da massa ao longo do tempo, tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu volto no próximo trazendo mais duas aplicações. Grande abraço, fui!